Estamos em pleno mar, doido no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como a turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelação do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Olá, gente! Hoje é 13 de maio de 2022 e há exatamente 134 anos uma princesa branca chamada Isabel assinava uma lei que encerraria quase 3 séculos de escravidão no Brasil. E muitos de nós ouvimos falar dessa lei, a Lei Áurea, como um evento luminoso, abençoado, que botou fim a um período de trevas no nosso país, o que é verdade. Só que também é necessário lembrar que a assinatura dessa lei coincidiu com o fim de um regime, o Império Brasileiro, que se sustentava no trabalho escravo e que adiou o máximo possível o encerramento desse regime horroroso de trabalho forçado e que quando finalmente se viu obrigado a abolir a escravidão já estava tão fraco que pouco tempo depois sofreria um golpe e, enfim, se veria substituído pela República. O fato é que essa data de 13 de maio deve inspirar na gente muita reflexão e é uma ocasião muito legal para a gente conhecer esse que é um dos mais famosos poemas da literatura brasileira, O Navio Negreiro, de Castro Alves. Ele foi recitado pela primeira vez em 1868. Castro Alves era naquela ocasião um jovem de coração ardente, um menino sedutor, inteligente, de alma rebelde e que vivia amores escandalosos. Ele era uma pessoa famosa, uma pessoa empolgante daquele período, e ele conseguiu mover e comover as multidões que frequentavam os salões e os teatros. No fim das contas, não era mais do que a elite intelectual brasileira, mas, enfim, era a multidão disponível naquela época para os horrores da escravidão. Desce do imenso espaço, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode o olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras? É canto funeral? Que tétricas figuras? Que cena infame e vil! Meu Deus! Meu Deus! Que horror! Parece incrível, mas mesmo em 1868, depois de décadas de pressão internacional para abolir o tráfico de escravos, ele ainda acontecia no Brasil e ele ainda contava com ferrenhos defensores. Castro Alves era um filho da elite baiana. Ele circulava por meios de poder no Brasil, em Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele foi amigo de pessoas como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto. Ele foi recomendado por Machado de Assis como um jovem talento da literatura. Então ele conseguiu fazer a sua voz chegar longe. Foi graças a ele que essa elite brasileira, que se sustentava com o trabalho escravo, pela primeira vez sentiu vergonha daquilo que vinha promovendo há tanto tempo. Não todo mundo se sentiu envergonhado, mas muitos se sentiram. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai nas imensidades, varrei os mares tufão. Neste poema, Castro Alves tem uma visão meio que teatral, quase cinematográfica. Ele se transporta para o corpo de um albatroz, uma ave marinha, e ele sobrevoa o Oceano Atlântico com sua visão panorâmica e vislumbra ali, no meio daquele oceano tão bonito, um terrível navio negreiro, onde coisas horrorosas acontecem no convés. Danças sádicas promovidas por escravagistas que obrigavam pessoas acorrentadas a dançar, mães segurando filhos, corpos tomados pela peste sendo lançados o tempo todo no mar. Ele se pergunta, como é que pode um mar tão bonito, governado pelas leis de Deus, permitir que tamanha atrocidade aconteça no meio do oceano? São os
filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. E de quem, acima de tudo, é a bandeira que flamula naquele navio de horror e de morte? A bandeira não era outra senão a bandeira brasileira, uma das últimas que continuou fazendo o tráfico de escravos muito tempo depois das proibições internacionais. Então, o Castro Alves deve ser lido como um autor do seu tempo, ele tem as suas idiosincrasias, ele era um homem branco que não tinha como sentir na pele os horrores do racismo e da escravidão, mas ele foi importante sim, por chamar atenção para esses horrores para uma elite que ainda era incapaz de percebê-los. E complementando aqui, num outro dia, eu tô vestindo uma outra roupa porque a primeira parte desse vídeo foi o material que eu fiz para o programa Entre Linhas da TV Cultura. Para quem não sabe, eu sou colunista, cada 15 dias tem uma coluna minha lá no programa, então prestigie se você gosta da TV pública mais importante do Brasil, que é a TV Cultura, toda sexta-feira às 20 horas. Mas eu queria fazer um complemento que não tinha espaço, né, para eu fazer lá no programa. Eu quero falar sobre essa edição que eu utilizei para fazer a minha leitura. Ela foi lançada agora pela editora Antofágica e além do texto, com notas de rodapé, apresentação e também materiais extras, né? É uma edição realmente muito boa e eu tô falando isso, apesar de não ser um publi nem nada, eu realmente fiquei muito satisfeita com a experiência que eu tive, a experiência visual que eu tive de ler o Navio Negreiro com as intervenções das ilustrações e da diagramação que dialogam com a obra. Então realmente você, né, vai sentindo a emoção conforme você lê, né? Eu também gostei porque essa edição ela contém muitos outros poemas de Castro Alves. Não tem só o Navio Negreiro, que dá título ao livro, mas também vários outros poemas que renderam ao Castro Alves, como se ele já não tivesse merecido, o apelido de o poeta dos escravos. São poesias românticas que eram muito influenciadas pelo tom apaixonado, revolucionário, de denúncia social, que vinha dos poetas franceses. A gente na escola aprende que Castro Alves é um escritor romântico de terceira fase. Ele se diferencia da primeira fase do romantismo brasileiro, que tem como seu representante principal José de Alencar, muito patriótico, muito ufanista, que traz a temática indigenista. Ele também se diferencia dos românticos de segunda fase, como Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, que escreviam poemas mórbidos, poemas que contemplavam apaixonadamente a morte e os amores impossíveis. E ele se alinha ao que a gente chama de terceira fase do romantismo. É romantismo, é idealizado, é arrebatado, é centrado nas emoções do indivíduo, mas tem um componente social, de denúncia, muito influenciado por um escritor que nós estamos lendo neste momento, nós da leitura coletiva, que é Victor Hugo. Se você está lendo comigo Os Miseráveis do Victor Hugo, ou se você já leu qualquer coisa dele, você vai reconhecer o DNA de Victor Hugo em muito do espírito que leva o poeta a escrever. Esses poemas são interessantíssimos e são extremamente comoventes. Ele dá voz a pessoas escravizadas nas senzalas, homens e mulheres no frio das senzalas úmidas, cantando as saudades de sua terra, a triste história de uma mãe que se sentiu obrigada a assassinar o próprio bebê para impedir que o bebê fosse tirado dos seus braços, né, por um proprietário inescrupuloso que colocasse a criança para trabalhar ou vendesse a criança para fora. Ele dá voz ao próprio continente africano, como se fazia, né, no romantismo e tal, como se os continentes tivessem personalidades. Ele coloca a África para se queixar a Deus pelas injustiças que ela, como continente, vem sofrendo em comparação às suas irmãs Ásia e Europa. Enfim,
São poemas idealizados, são poemas arrebatados, eles não têm preocupação jornalística. Castro Alves não se preocupava em retratar, sabe, a fala de uma pessoa escravizada tal qual uma pessoa falaria. Não tem essa preocupação realista. É poesia romântica. Elas realmente inflamam as nossas emoções. Elas dão vontade de ser lidas em voz alta. E falando em declamar de maneira emocionada, essa edição também do Antofágica, ela realmente é bem completa. Tem um QR Code aqui dentro que dá acesso a um áudio da atriz Elisa Lucinda interpretando O Navio Negreiro. Eu escutei depois que eu já tinha lido, eu escutei de novo, e com a interpretação da Elisa Lucinda eu fiquei com vontade de chorar no fim. Tamanha emoção que ela dá. O texto é maravilhoso e a interpretação de uma grande atriz, então, eleva a um patamar superior. Eu acho que esse é o poder da poesia romântica. As outras escolas poéticas que eu conheço, que surgiram depois e antes do romantismo, elas também têm os seus méritos, mas nenhuma delas que eu conheça tem essa capacidade de envolver e de emocionar como os poetas românticos do século XIX conseguiam fazer. Então, eu realmente recomendo. Embora esse texto esteja em domínio público, você pode encontrar agora no Google, eu realmente recomendo essa edição. Ela é muito completinha e ela é um deleite. Cheia de materiais extras, vídeos extras que você acessa pelo QR Code, enfim. Ela é um pacote completo. Vou deixar o link aqui embaixo, se você ficou curioso. E é isso, não vamos deixar o 13 de maio passar despercebido. Como eu falei, uma data de reflexão, não de comemoração. Muito daquela ideologia que predominava na época de Castro Alves ainda sobrevive nos dias atuais. E talvez seja por causa disso que estes textos ainda têm a capacidade de nos tocar. De certa forma, ele continua falando com o Brasil. Continua falando com o Brasil de hoje. Um beijo a todos. Muito obrigada, padrinhos e madrinhas, também, por terem ajudado e colaborado a manter esse projeto. Até a próxima.